Depois de mais de 3 meses, a maior cidade do país tem o primeiro dia com bares, restaurantes e salões de beleza abertos. E você vai ver também. Vale vai financiar obras de saneamento e reformas de parques nacionais para pagar multa de 250 milhões de reais pelo desastre em Brumadinho. Investigação da Polícia Federal conclui que o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro foi acidental e começou em um aparelho de ar-condicionado. Bares, restaurantes e salões de beleza reabriram hoje na cidade de São Paulo depois de 104 dias fechados para o atendimento ao público. A capital paulista está na fase amarela do plano de retomada gradual da economia, que autoriza a reabertura de alguns segmentos, mas com algumas restrições. Raquel é educadora musical e se virou como pôde para se produzir em casa e gravar os vídeos para os alunos. Eu saio do Amazonas por cima da mata, por cima do mar papagaio. Fala que bicho tem lá. Depois de tanta espera, ela correu para o salão de beleza da Cindy assim que reabriu. Como você fez praticamente nesses 3 meses aí, sem poder ir ao salão? Não fiz. Não tenho habilidade e estava na torcida para que fosse feito um pronunciamento para poder voltar a frequentar ou, quem sabe, ser atendida num horário especial. Eu estava muito ansiosa porque, como você pode ver, estou aqui precisando ter esse cuidado básico, mas contando com a ajuda de uma profissional. Antes da pandemia, o salão funcionava 12 horas por dia e atendia uma média de 10 clientes. Agora, com a redução para 6 horas diárias, só dá tempo de atender 3. Pelo menos a gente está voltando. As clientes ainda estão meio apreensivas, mas estão felizes, porque vão voltar, né? E é isso. Vamos fazer o possível para atendê-las bem, com horário marcado e uma cliente por vez. Vamos trabalhar. Os estabelecimentos podem funcionar com no máximo 40% da capacidade. Um cliente por vez para cada profissional e intervalos para fazer a higienização do ambiente e dos equipamentos. A medição da temperatura e álcool em gel fazem parte das regras, além de manter o distanciamento e uso obrigatório de máscaras. As restrições valem também para bares e restaurantes. O horário de funcionamento é até às 5 horas da tarde. Para a prefeitura, esses estabelecimentos poderiam funcionar até às 10 horas da noite. No entanto, o governo do estado entende que a saída após as 5 horas gera mais aglomeração e reduz os cuidados das pessoas em relação à higiene e uso de máscara. O jeito é recorrer ao delivery, que não tem restrição de horários. Esse restaurante de comida peruana inaugurou 3 dias antes do início da quarentena. Aderiu ao delivery, enquanto as portas estavam fechadas. E o modelo de negócio vai continuar. Na realidade, nós já tínhamos experiência com delivery e isso nos permitiu ter uma renda, um faturamento, mas não foi o que nós poderíamos ter esperado no início. Nós estamos agora com abertura, optimistas que melhore não só o delivery, sino também o atendimento. E o governo de São Paulo anunciou hoje que a partir do dia 20 de julho, daqui a pouquinho, daqui a 2 semanas, o Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês, vai iniciar a fase 3, que é a fase mais avançada dos testes de uma vacina contra o novo coronavírus. Apenas profissionais da saúde poderão participar do estudo. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que a partir da semana que vem, profissionais da área da saúde serão recrutados para os testes com a vacina chinesa. As inscrições serão feitas por meio de um aplicativo. Profissionais de saúde que serão incluídos, trabalhando no atendimento a pacientes com Covid. Isso é importante, porque são esses profissionais que estão mais expostos e que vão permitir o desenvolvimento muito rápido do estudo clínico. Os testes vão custar ao governo de São Paulo 85 milhões de reais. Se comprovada a eficácia da vacina, 65 milhões de doses vão estar disponíveis para a população até o final do ano. Nós estamos, nesse momento, preparando esses centros, preparando o material para as pessoas se candidatarem e espero que tudo isso ocorra muito rapidamente e antes de outubro a gente termine
a inclusão dos 9 mil voluntários. João Dória anunciou ainda durante a coletiva que pela segunda semana consecutiva o estado de São Paulo registrou queda no número de óbitos decorrentes da Covid-19. Com esses dados, nós podemos verificar a consistência dessa queda ao longo desse período, que significa, comparando a semana 25 e chegando até o fim da semana 27, uma queda de 9,5% no número de óbitos aqui no estado de São Paulo. São boas notícias, sim, mas elas não devem ser celebradas com emoção, mas sim com moderação. E após 3 meses com as operações reduzidas, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro deve ter um aumento importante no número de voos. A expectativa da concessionária que administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, é que o número de passageiros triplique em julho. No mês passado nós tivemos cerca de 60 mil passageiros que circularam por aqui e a nossa expectativa é que em julho nós tenhamos 200 mil. O Rio de Janeiro vai estar conectado a quase todas as capitais do Brasil, além de Foz do Iguaçu e Navegantes. Mesmo com a retomada, o número de voos previstos para o mês no Galeão representa uma queda de 81% em relação a julho do ano passado. As medidas para prevenir a disseminação do novo coronavírus também foram reforçadas. Além da higienização das áreas comuns e os avisos para que o distanciamento seja respeitado, equipamentos para medir a temperatura dos passageiros foram instalados nos corredores do aeroporto. Fortaleza avançou hoje para a terceira fase de reabertura da economia, mas com algumas mudanças. O governo cearense recuou na liberação de alguns setores. Pois é, quase metade dos casos de Covid-19 do estado estão na Grande Fortaleza. O repórter Emerson Tchalian tem as informações. Bares e barracas de praia que já se preparavam para reabrir, seguindo o cronograma anunciado, vão permanecer fechados. Mesmo com a série de restrições já definidas, o governo não vai incluir as categorias nessa fase. Restaurantes que já estão liberados para funcionar até 4 da tarde não poderão abrir à noite. A Associação dos Lojistas, de um dos maiores shoppings da capital, criticou a decisão. Lamentamos profundamente a decisão do governador em não incluir bares, restaurantes e barracas de praia no decreto de ontem. Setor que já está extremamente castigado, com um faturamento em torno de 10% do habitual e com uma despesa enorme. Se preparou e esteve na expectativa de poder estar reabrindo de maneira normal no dia de hoje. Pelas redes sociais, o governador do Ceará falou sobre as medidas. O plano de reabertura, de retorno das atividades econômicas, ela sugere aquelas etapas. Quem define é a área da saúde. Portanto, as restrições a não abrirem ainda nessa semana bares, restaurantes à noite e barracas de praia continuam ainda para ser avaliado durante a próxima semana. Espaços públicos como praias e calçadões estão liberados apenas para atividades físicas individuais. Cidades do interior, como Juazeiro do Norte e Sobral, seguem em isolamento rígido. No fim de semana, chegaram mais 70 toneladas de suprimentos médicos. Os materiais serão distribuídos a hospitais e postos de saúde de todo o estado. Rodrigo, técnico de enfermagem, ficou 12 dias internado no Hospital Regional do Cariri, onde ele trabalha. Teve alta e o reencontro com a família foi emocionante. Aqui na programação da Rede TV, você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte! Um andar inteiro do maior pronto-socorro de Belo Horizonte precisou ser interditado depois de um surto da Covid-19.
um paciente contaminou outras 10 pessoas na unidade. 8 pacientes e 2 servidores foram infectados pelo novo coronavírus por uma pessoa que estava internada no 6º andar do Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte. Todo o andar foi interditado e isolado nas últimas 48 horas. As 11 pessoas que tiveram a Covid-19 confirmada por exames foram encaminhadas para o Hospital Eduardo de Menezes, que é especializado. Até o momento, 91% dos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid estão ocupados na capital mineira. Com o pico da doença previsto para a semana que vem, a Secretaria de Estado de Saúde prometeu hoje que vai colocar em funcionamento o hospital de campanha, montado há mais de 3 meses na cidade. Nós estamos em um processo avançado já de preparação para a abertura de alguns leitos do hospital de campanha. A ideia nossa é que esses leitos eles entrem em operação antes do dia 15. A estrutura tem 740 leitos de enfermaria e 28 de estabilização, mas não tem leitos de UTI. A Justiça do Rio determinou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio dos bens do ex-secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos. Edmar e outras 7 pessoas são acusados pelo Ministério Público de improbidade administrativa na compra de respiradores. A investigação apontou que o governo do Rio comprou 411 equipamentos além do necessário. O Estado pagou 36 milhões de reais para 3 empresas, mas nenhum respirador chegou aos hospitais. Hoje, em sessão virtual, Edmar Santos não respondeu às perguntas da Comissão de Fiscalização de Gastos para o Combate à Pandemia. Os donos das empresas envolvidas e o ex-secretário de Saúde, Gabriel Neves, estão presos, acusados de fraude. Os bombeiros encontraram o corpo de uma jovem de 21 anos que desapareceu ontem, depois de sair para fazer uma trilha no litoral norte de São Paulo. O repórter Guilherme Lopes tem os detalhes. O corpo da jovem estava enterrado em uma área de mata entre as praias Paúba e Maresias, em São Sebastião, e foi localizado por uma equipe dos bombeiros. Segundo as informações, havia marcas de asfixia. A Polícia Civil confirmou na manhã desta segunda-feira que o corpo é da jovem Júlia Rosenberg, de 21 anos. Ela estava desaparecida desde a manhã de domingo, quando saiu de casa para fazer uma caminhada na região. Ainda segundo os familiares, ela costumava fazer aquele trajeto todos os dias. Imagens de câmeras de segurança flagraram a vítima caminhando próximo ao local onde o corpo foi encontrado. A jovem morava em São Paulo e estava passando a quarentena na casa dos pais, que vivem no litoral. A suspeita é de que um homem que conhece bem a região tenha cometido o assassinato. De São Paulo, Guilherme Lopes, para o Rede TV News. Um helicóptero caiu hoje à tarde na Baía de Guanabara, próximo à Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro. 2 tripulantes, um instrutor e um aluno, foram resgatados por uma embarcação que passava pelo local e passam bem. A Escola de Aviação Omni, dona da aeronave, disse que eles realizavam um voo de instrução e que a habilidade do instrutor contribuiu para a realização do pouso na água com segurança. A Capitania dos Portos fez buscas na região e não identificou poluição no mar provocada pela queda do helicóptero. Agentes da Polícia Federal prenderam um homem de 68 anos acusado de armazenar e distribuir imagens de violência sexual contra crianças. Ele foi detido em uma escola de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi nesta escola particular desativada que a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão. No local, os agentes prenderam o suspeito que não teve a identidade revelada. Também foi apreendido material com arquivos de abuso e exploração sexual infantil. De acordo com as investigações, ele morava e cuidava do local. Ele era funcionário da escola há anos e ele trabalhou na escola, por óbvio, né, enquanto a escola estava ativa. Ele até identificou onde estaria o material, porque a gente tinha outros equipamentos de informática na escola, então ele individualizou quais eram utilizados por ele. Não se mostrou assim muito assustado ou arrependido, qualquer coisa nesse sentido. Todo o material apreendido na ação de hoje vai ser periciado. A Polícia Federal quer saber se, além de armazenar e compartilhar imagens pornográficas de crianças,
O suspeito praticou outros crimes, como estupro de vulnerável. Não é tão somente transmissão ou compartilhamento de arquivos, mas que cada um dos arquivos encontrados, e são inúmeros, cada um dos arquivos é um vídeo ou uma fotografia de um estupro de uma criança que roda o mundo nessas redes que se dedicam com exclusividade. O homem afirmou para a polícia que recebe imagens de crianças há pelo menos 5 anos. Entre os arquivos, havia fotos e vídeos de meninos e meninas de 2 e 3 anos de idade. Se for condenado, ele pode pegar até 4 anos de prisão. São Paulo registra mais um caso de violência em estação de companhia de trens. Um rapaz de 19 anos denunciou nas redes sociais que foi agredido por seguranças. O caso aconteceu em Francisco Morato, cidade da região metropolitana da Grande São Paulo. Um vídeo postado nas redes sociais por César Augusto Souza de Oliveira mostra a confusão. Um dos guardas da CPTM dá uma gravata em um homem. Logo depois, ele é levado por um grupo de seguranças para dentro da estação. As fotos mostram o ambulante César Augusto, de 19 anos, com o rosto ensanguentado. O vendedor ambulante relatou que foi algemado e espancado por seguranças. Levou chutes nas costelas e no rosto e, quando socorrido, levou 7 pontos na cabeça e ficou com hematomas e inchaços pelo corpo. Aí, eu apanhei de 5 caras algemados. César Augusto disse que, ao se virar de costas para defender o amigo, um guarda o teria agredido com um cacetete. E que, além da agressão física, foi xingado pelos seguranças. Por isso, vai entrar com ação na justiça contra a CPTM por danos morais. Eu fiquei indignado com a violência, com o abuso de poder, na verdade, né? Por causa que eles me algemaram, me bateram muito. No momento, a palavra que eu tenho a descrever como que eu estou é revoltado. A CPTM dá outra versão. A companhia informou que os agentes foram levados por usuários porque 4 homens teriam jogado pedras, latas e garrafas numa das plataformas. Ao chegarem ao local, foram agredidos por 2 homens. Os 2 foram levados para a delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal. No BO, César e o amigo alegam que estavam no local da confusão, mas não jogaram objetos e nem agrediram os guardas. Que ele falou assim que tá com uma pedra lá, nem catou neles, nem nada, e outra, nem motivo para isso, agressão, por causa que eu não estava envolvido. No Espírito Santo, um morador de rua foi queimado vivo enquanto dormia. No local onde o crime aconteceu, a prefeitura realizou a limpeza e ficaram apenas os vestígios. A vítima era um homem e dormia nesta calçada quando foi morto carbonizado. Segundo a polícia, uma pessoa ainda não identificada se aproximou dele e ateou fogo. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar as chamas. O crime aconteceu nesta madrugada, próximo ao cruzamento de uma das avenidas mais movimentadas da capital, Vitória. Moradores ficaram assustados, conversaram com a nossa equipe, mas não quiseram se identificar. Choca, né? Porque é um ser humano, né? A gente não sabe, né? É um ser humano, mesmo que a gente não conhece. Mas assim, choca a gente, né? Segundo policiais civis, além de ter sido carbonizada, a vítima também pode ter sido agredida, pois foram encontrados ferimentos na região da cabeça. A vítima ainda não foi identificada e o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. Em outubro de 2018, outro homem foi encontrado carbonizado na mesma rua. Ele estava enrolado em um cobertor e com as mãos amarradas. Segundo a prefeitura, Vitória tem entre 250 a 300 pessoas em situação de rua que vivem em condições vulneráveis. O secretário de Segurança da cidade lamentou o ocorrido e disse que o município tem trabalhado para dar assistência a essas pessoas. Esse trabalho que tem durado ao longo desses anos fez reduzir de em torno de 730 moradores em situação de rua para os atuais em torno de 250 a 300 moradores. No Rio de Janeiro, uma cuidadora foi presa depois de furtar e deixar uma idosa em coma. Rosemary Cristina dos Santos, de 46 anos, foi presa em casa em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro, quando recebia o material de construção comprado com o cartão bancário da idosa de 79 anos, que estava sob os cuidados dela. Segundo a polícia, além de confessar o roubo, a cuidadora disse que aplicou insulina na senhora.
Como a vítima não é diabética, acabou entrando em coma. Essa cuidadora, ao ver o cerco fechado com relação à autoria desse furto, acabou dando uma dose exagerada de uma medicação que essa idosa não necessitava, o que levou à internação dessa idosa e quase à sua morte. A polícia chegou até Rosemary depois que o filho da idosa fez a denúncia do furto do cartão bancário da mãe. O caso aconteceu depois que as duas foram juntas à casa lotérica para fazer pagamentos. A vítima contou que no dia seguinte recebeu débitos somando 7 mil em sua conta. A suspeita vai responder por furto qualificado e tentativa de homicídio. Na internação, a cuidadora, mais uma vez, ao invés de narrar aos médicos a medicação que havia sido dada, se calou, levando a um risco ainda maior dessa idosa vir a morrer. E depois de 7 meses, a Polícia Civil começou a ouvir hoje os 31 policiais militares investigados pela ação que deixou 9 mortos e 12 feridos num baile funk na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. O repórter Guilherme Lopes tem as informações sobre esse caso. Boa noite, Guilherme. Quanto tempo a polícia vai precisar para ouvir todos esses policiais? Olá, Mauro, Amanda, boa noite a vocês, boa noite a todos ligados com a gente. Serão 5 depoimentos por dia e a previsão da Polícia Civil é concluir todos esses depoimentos até o fim da semana. Ao todo, 31 policiais militares são investigados suspeitos de terem participado direto ou indiretamente da morte de 9 jovens de 14 a 23 anos que participavam de um baile funk na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Este fato ocorreu no dia 1º de dezembro do ano passado e, de acordo com o laudo na época, esses jovens foram pisoteados e morreram asfixiados. As famílias das vítimas alegam que essa ação da Polícia Militar culminou com a morte dos jovens. No entanto, em depoimentos policiais no ano passado, disseram que perseguiam 2 suspeitos que fugiram de uma abordagem e foram em direção ao baile funk, provocando todo o tumulto, toda aquela correria. Essa investigação aberta pelo DHPP é na área criminal. Uma outra investigação feita pela Corregedoria da Polícia Militar concluiu em fevereiro que os policiais agiram em legítima defesa. Desde o início das investigações, os policiais do DHPP e os peritos analisam diversas imagens, inclusive algumas que foram produzidas a partir de um scanner para tentar individualizar a ação de cada policial militar. Os 31 policiais militares foram afastados desde o início das investigações e não há prazo para a conclusão deste inquérito do DHPP. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. Esse caso já rendeu tanta polêmica, é importante esclarecer todas essas dúvidas. O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar mais 2 trechos da lei nacional que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção. Bolsonaro excluiu do texto aprovado pelo Congresso a obrigatoriedade do uso das máscaras no sistema carcerário. Também foi retirada a parte que exigia a utilização de cartazes informativos sobre o uso do equipamento em órgãos públicos, entidades e estabelecimentos comerciais. Na sexta-feira, o presidente já havia vetado a obrigatoriedade da máscara no comércio, indústria, em escolas, igrejas e em templos religiosos. Agora, o Congresso vai decidir se mantém ou se derruba os vetos. O governo brasileiro recebeu uma doação de 10 toneladas de materiais de saúde para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Os insumos foram enviados pelos Emirados Árabes Unidos. A aeronave, com testes rápidos, máscaras, luvas e roupas médicas, pousou hoje na base aérea de Brasília. A articulação para o recebimento dos produtos foi feita pelos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil superou a marca de 927 mil recuperados da Covid-19. Outras 630 mil pessoas seguem em acompanhamento. O país acumula 65 mil mortes provocadas pelo vírus. Com as aulas suspensas há mais de 100 dias, escolas particulares de Belo Horizonte começaram a demitir professores e funcionários. Além da redução no valor das mensalidades, os colégios perderam alunos e sofrem com a inadimplência, que já chega a 50% dos contratos. Adailson é produtor de eventos. Sem renda desde março, ele não consegue mais pagar a mensalidade de R$2.000 do colégio da filha. Nós que somos autônomos, profissionais liberais, não temos outra renda,
Temos outras contas também para serem pagas, além da mensalidade escolar. Que nesse momento de pandemia, elas olhassem para a gente com carinho, e a gente gostaria de manter os nossos filhos na instituição ano que vem. O cancelamento de matrículas aumentou muito nessa pandemia, assim como a inadimplência dos pais, segundo o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Só aqui nessa escola de educação infantil, desde que as aulas foram suspensas, de cada 10 alunos, 3 já deixaram a escola. Temos compreendido todas as situações, né? Situações de dificuldade financeira, situações de estrutura, dificuldade de estrutura. Algumas famílias não puderam permanecer com as crianças conosco, mas a gente entende que elas têm vontade de retomar, né, quando tudo isso passar. Nesta tradicional escola, com mais de 4.000 alunos, 24 professores e funcionários que trabalhavam no maternal já foram demitidos. Mas a situação é muito drástica, principalmente para as escolas de educação infantil. O índice de inadimplência cresce assustadoramente, chegando a 40%, algumas escolas até quase 50% de inadimplência. Mesmo sem uma previsão para a reabertura, a Aline prepara a escola para quando puder receber os alunos novamente. Fazendo a higienização da escola, fazendo o distanciamento nas salas de aula, colocando os totens também de álcool em gel, que são muito importantes. Acima de tudo é a segurança, é a nossa saúde, a saúde das nossas crianças e dos seus familiares. A Polícia Federal concluiu que não foi criminoso o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro em setembro de 2018. A investigação também descartou a omissão dos gestores. O museu, que está sendo reconstruído, perdeu cerca de 90% do arquivo histórico. Laudos periciais confirmaram que o fogo começou em um dos aparelhos de ar-condicionado no auditório do primeiro andar, próximo à entrada principal do museu. De acordo com as investigações, o Corpo de Bombeiros iniciou uma fiscalização no prédio em agosto de 2015, mas não chegou a concluir o trabalho. Após o procedimento, o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a diretoria do Museu Nacional iniciaram negociações com o BNDES para revitalizar o espaço. O contrato foi assinado em junho de 2018, mas o valor não chegou a ser repassado. A Polícia Federal concluiu que não houve omissão dos gestores, uma vez que o pedido de verba havia sido feito meses antes do incidente. O incêndio aconteceu em 2 de setembro de 2018 e destruiu parte do acervo de 20 milhões de itens. O museu está sendo reconstruído. E agora a previsão do tempo para todo o Brasil. A Gabriela de França já está aqui com a gente. Oi, Gabi, boa noite. É verdade que tem um outro ciclone se aproximando? Isso mesmo, mais um ciclone lá no sul. A gente vai falar disso aqui no mapa. Boa noite para vocês. Ótima noite para você aí de casa. Bom, a gente tem novas instabilidades se formando lá no sul do Brasil. Tem uma frente fria, um sistema de baixa pressão e um novo ciclone extratropical. Mas segundo os meteorologistas, esse ciclone não tem chance de virar aquele ciclone bomba, portanto não vai causar aqueles efeitos e estragos que a gente viu na semana passada. Mas a situação é de alerta, tá? Esse novo ciclone deve provocar muita chuva, chuva volumosa, forte, raios, tem chance de granizo e os ventos podem chegar aí a 100 km por hora em todo o sul do Brasil, mas principalmente entre o norte gaúcho e Santa Catarina. A gente vai lá para Porto Alegre, então, onde tem alerta para temporal, tempo fechado, chuva forte até quarta-feira, não só na capital gaúcha, mas em todo o estado gaúcho, mínima de 13 graus e a máxima não passa dos 17, a sensação vai ser de friozinho por lá. No restante do Brasil, o ar seco continua aí com força. O sol deve aparecer aqui desde São Paulo, pegando o Nordeste, áreas aqui do Norte e todo o Centro-Oeste do Brasil. Pancadas de chuva somente aqui no extremo Norte, em áreas do litoral do Nordeste. Tem alerta para baixa umidade do ar aqui no interior do país, como lá em Brasília, onde o dia começa com friozinho de apenas 12 graus, depois com o sol chega aos 25 graus. O dia começa frio e termina frio também em Belo Horizonte e São Paulo, com mínima de 15, mas depois esquenta, chegando aos 28 graus na capital paulista, tarde de bastante sol e calor. E o sol vai aparecer o dia todo também no Rio de Janeiro, a máxima é de 26 graus. Já em Salvador, tempo fechado, chuvoso, máxima de 28 graus. E a terça-feira promete ser mais um dia bastante quente em Palmas com 34, Cuiabá com 36 graus e em Campo Grande com 31 graus de máxima lá no Mato Grosso do Sul.
E é para lá que a gente vai, porque justamente esse clima quente e seco tem contribuído aí para um incêndio grande lá no Pantanal, na região de Corumbá. E esse fogo começou na quarta-feira, já devastou e consumiu uma área equivalente aí a 10 mil hectares. Bombeiros, brigadistas estão trabalhando o tempo todo para conter as chamas, que ameaçam, inclusive, uma escola ribeirinha. A situação é preocupante, gente, porque não tem nem sinal de chuva lá para essa região, viu? Clima bastante seco. Dá para ver a vegetação bem seca mesmo. Pois é. Eu fico por aqui. Amanhã eu trago mais detalhes do tempo para vocês. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Gabi. A produção de veículos no Brasil caiu pela metade no primeiro semestre deste ano em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Dados da Associação das Fabricantes mostram que este é o pior desempenho do setor nos primeiros 6 meses do ano desde 1998. Com o efeito da pandemia na indústria, a Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, projeta a queda de 45% para 2020 e estima a retomada do setor somente em 2025. E o faturamento da indústria brasileira também cresceu. Em maio, a alta foi de 11%, segundo a Confederação Nacional da Indústria. A CNI aponta aumento do faturamento real, das horas trabalhadas na produção e na utilização da capacidade instalada. O crescimento ocorre após a indústria ter registrado o pior resultado da história recente em abril. A Avianca Brasil entrou com um pedido de falência na Justiça de São Paulo. A companhia estava em recuperação judicial desde dezembro de 2018 e acumulava dívidas de quase 3 bilhões de reais. Sem autorização para operar seus voos no Brasil, a empresa não tinha mais condições de cumprir seu plano de recuperação. O pedido de falência foi entregue à Justiça na última sexta-feira. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta tarde, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que fez exames na tarde de hoje para verificar se está com o novo coronavírus. Ele realizou uma radiografia do pulmão e exames de sangue no Hospital das Forças Armadas. Durante a conversa, ele evitou a aproximação com os eleitores, mas disse que o pulmão está limpo. Ele cancelou os compromissos até sair o resultado do teste. A pandemia do novo coronavírus deixou muita gente em dificuldades financeiras, mas mesmo assim há exemplos emocionantes de solidariedade. É o que a gente vai ver agora, né? Uma campanha em São Paulo ajuda a população mais humilde, mais carente, com cestas e kits de higiene. Pela manhã, a turma da entrega enche o caminhão com 2.600 cestas básicas para 15 entidades. Uma delas fica na zona sul de São Paulo, onde na mesma hora as primeiras famílias que vão receber as cestas começavam a chegar. Os alimentos foram doados por dezenas de apoiadores do Instituto Devolver, que atende cerca de 6 mil crianças em São Paulo. Desde o meio de março, de 26 de março, a gente iniciou uma campanha emergencial, onde a gente arrecada doações de cestas básicas, kits de higiene, kits de limpeza, que a gente depois encaminha para as nossas organizações certificadas e elas distribuem para a comunidade. Esta é uma das organizações que recebem apoio do Instituto Devolver. Neste espaço, são atendidas quase 100 crianças de 52 famílias. Aqui funciona uma fábrica diferente. É a Fábrica de Sonhos. Essas roupas são de um bazar que existe desde a época que o projeto era numa pequena garagem aqui na Zona Sul de São Paulo. As mesas servem de apoio para aulas de artesanato e também de culinária. Olha os violões aqui, das aulas de música. E aqui tem um pequeno clube de leitura. Aqui tem também reforço escolar. Quem estuda de manhã vem para cá à tarde. E quem estuda à tarde vem para cá de manhã. Agora, você pensa que as crianças estão em casa sem fazer nada? Não, elas recebem em casa um pequeno kit para dar continuidade às atividades. Kit Quarentena Brincante. Vem várias atividades para as crianças e para as famílias participarem. Esse caminhão repleto de ajuda é o alívio de muitas famílias. Para mim, estar recebendo essa cesta é algo muito importante, né? Porque eu estou desempregado, né? E no momento atual está difícil encontrar emprego. E a ONG tem sido algo que tem me abençoado a minha família. O meu sonho é ver as comunidades
do Brasil, né, serem transformadas, verem as necessidades das crianças, das suas famílias serem supridas, que eles tenham recursos, né, eles tenham oportunidades para sonharem também e para que esses sonhos sejam realizados. A Vale assinou hoje um acordo para pagar a multa de R$250 milhões aplicada pelo IBAMA depois da tragédia causada pela mineradora em Brumadinho. A Vale terá 3 anos para investir o valor da multa. Cerca de 100 milhões vão ser destinados em programas de saneamento. Outros 150 milhões de reais serão usados em reformas e na reestruturação de 7 parques nacionais que ficam em Minas Gerais. Entre eles, o Parque da Serra do Cipó e as cavernas do Peruaçu. Depois da revitalização, os parques passarão por processo de concessão para a iniciativa privada. A assinatura do acordo teve a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, e do governador de Minas, Romeu Zema. A mineradora disse que o dinheiro será liberado de acordo com o andamento dos projetos. Desde o ano passado, a Vale vinha negociando o pagamento dos 250 milhões de reais da multa aplicada pelo IBAMA após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019. A tragédia deixou 270 mortos, sendo que 11 ainda não foram encontrados. O mês de junho teve o maior volume de vendas do ano, segundo a Receita Federal. O crescimento foi de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Em comparação com maio, as vendas aumentaram mais de 15%. Segundo o Fisco, as vendas por meio de notas fiscais eletrônicas somaram 23 bilhões e 900 milhões de reais. Essas notas funcionam como um termômetro da atividade econômica, porque fazem um mapeamento diário dos negócios. As vendas subiram gradualmente após o choque da Covid-19 e a quantidade de notas já é maior do que no início do ano. O presidente Jair Bolsonaro anunciou numa rede social que sancionou a medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornada e salário devido à pandemia da Covid-19. No entanto, o presidente não informou detalhes e o texto ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda foi aprovado pelo Congresso Nacional. As medidas têm o objetivo de preservar os empregos e a renda. E outra medida importante, a partir de hoje, estudantes que têm contrato do FIES com a Caixa Econômica Federal podem pedir a suspensão do pagamento de até 4 parcelas. A medida vale para estudantes que estão em dia com o pagamento. Além disso, os contratos precisam ter sido assinados antes do dia 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade pública no Brasil. A solicitação deve ser feita pelo site do financiamento da Caixa. E agora a gente assiste ao comentário do Boris Casoy. Boa noite. Neste momento, por várias razões, estamos assistindo a uma espécie de visita à história do, como queiram, movimento militar de 1964 ou da ditadura militar. Embora haja distorções nos relatos, porque, por exemplo, os guerrilheiros nunca se preocuparam em restaurar a democracia e sim em instituir a sua ditadura comunista, relatos sobre a tortura, sobre censura, falta de liberdade, etc., contribuem para que fatos como esses não se repitam. No entanto, há um estranho esquecimento quando se fala em ditadura. A ditadura Vargas é pouquíssimo ou nada mencionada. Vale lembrar que Getúlio Vargas foi um ditador sanguinário implacável. A falta de liberdade, a tortura, a censura e todo tipo de violência também pontuaram seu período totalitário. Getúlio, inclusive, demonstrou a marca de seu caráter ao mandar extraditar para a Alemanha nazista a mulher do líder comunista Luiz Carlos Prestes, Olga, mesmo sabendo que ela seria executada por ser judia e comunista. Expor também, especialmente a juventude, a ditadura de Getúlio Vargas, também contribui para a democracia no Brasil.
Você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, os socorristas recebem treinamento para pilotar motos e, assim, enfrentar o trânsito das grandes cidades. Dessa forma, eles chegam mais rápido aos pacientes e conseguem ajudar e salvar ainda mais vidas. Levar atendimento e salvar vidas. Essa é a missão desse grupo na Central de Atendimento do SAMU, em Guarulhos. O curso para encarar a motolância, que é a junção das palavras moto e ambulância, é exigência do Ministério da Saúde. Essa turma tem apenas 8 alunos. Eles foram selecionados após uma fase com um número muito maior de concorrentes. É que a reprovação aqui é bem alta, acima dos 65%. Você tem que ser um condutor de motocicleta acima da curva. Porque nós lidamos com urgência e emergência, nós temos tempo-resposta. O tempo de chegada numa ocorrência é entre 6 e 10 minutos. Se você não tiver esse treinamento que nós temos aqui, a chance de a gente não conseguir chegar no atendimento, nos acidentar e criar mais atendimento ainda, é muito grande essa chance. Então, esse curso ele nos capacita de forma legal e a gente consegue ter uma dinâmica muito boa para desempenhar bem o nosso trabalho de forma segura. O município de Guarulhos foi o primeiro no Brasil a treinar profissionais para o serviço de atendimento médico de urgência motorizado. Aqui já foram instruídos 480 profissionais de saúde desde maio de 2012. No dia a dia, esses profissionais vão enfrentar todo tipo de dificuldade, seja no asfalto ou na terra. Ensina técnicas de frenagem, aceleração, saída em momentos difíceis, situações difíceis, acrescenta na vida como um todo. É um atendimento de alta complexidade. Então, por exemplo, vamos atender parada cardiorrespiratória, acidentes de trânsito, vamos fazer analgesia, por exemplo, tratar hipoglicemia, né? Então, são tratamentos de alta complexidade. E se você quiser rever as reportagens que a gente apresenta aqui no Rede TV News, você pode se inscrever agora, é de graça, no canal da Rede TV no YouTube. Lá você assiste a íntegra de todos os nossos programas. Então, vai lá, acessa agora. O endereço é youtube.com/redetv. E nós ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa noite e até amanhã.